A história começa num jogo de merda. Ele não é divertido, é desbalanceado, tem uma administração baixa para média e tem uma dificuldade absurda. O jogo de realidade virtual Torre dos Testes tá nessa categoria de bosta. Quando o jogo foi lançado, jogadores coreanos, cujo roubo era conquistar o jogo antes mesmo dos desenvolvedores esperarem que eles fizessem isso, entraram na disputa pela conquista e continuaram por 365 dias do ano nessa conquista. Mesmo assim, 3 anos se passaram e as pessoas começaram a perceber que o jogo era imbatível. O guardião do portal era praticamente invencível. A temperatura do Ártico matava qualquer um na hora. O labirinto tinha mais de 10 mil quilômetros quadrados. Ele não foi feito para ser divertido, foi feito para torturar a pessoa que jogava. Então, obviamente, o jogo quase faliu depois disso, mas no fim, ainda tinham aqueles jogadores profissionais que tentavam a todo custo. Um desses, finalmente, foi a primeira pessoa a concluir a torre de testes. E esse jogador achava isso extremamente divertido. Ele dedicou 11 anos da sua vida, a única pessoa a dedicar todo esse tempo para acabar com esse jogo. E ele falou que deveria ter streamado isso aqui. Ele vai upar isso aqui no YouTube mais tarde, provavelmente, até que recebeu uma mensagem do sistema, agradecendo por jogar o jogo até agora. Um reboot de atualização está planejado para acontecer em 12 horas, então é melhor para continuar a aproveitar o jogo depois da atualização. O jogador ficou surpreso que vai ter uma atualização depois de tanto tempo, só que não faz sentido. O jogo nem é rentável para eles, mas, mesmo que o jogo receba uma atualização, não pretende continuar jogando ele. Ele planeja largar o seu trabalho de streamer e youtuber e arrumar alguma coisa de verdade. Apesar de não ter uma família para apoiar, ele já tem 27 anos, não pode continuar com esse salário de bosta dele. Ele até vai ficar um tempo fora da academia. Pessoas já disseram para ele se tornar um lutador profissional, mas o dinheiro é mais importante para ele. Então, ele fez mais uma live, talvez a sua última live. Ele ia contar pro pessoal, mas perdeu a coragem. Então, tomou mais um golinho de cachaça e pensou que seria melhor fazer um post dizendo que não faria mais lives. Na manhã seguinte, com dor de cabeça pra caralho da ressaca, ele ligou o PC e deu de cara com uma notícia, dizendo que a torre de testes se tornou realidade. Quando ele entrou na live, parecia só um vídeo de charlatões, mas ele passou a ver muitas e muitas outras lives e vídeos sobre isso. Ele percebeu que aquele era o mesmo sinal da torre de testes do próprio jogo, e o sistema falou que a torre de testes foi atualizada e pediu para concluírem o primeiro andar em 90 dias. Se falhassem, a humanidade seria extinta, e o Jin Hyuk pensou que tinha que esfriar a cabeça dele. Se a torre dos testes realmente se tornou realidade, ele não pode ficar aqui perdendo tempo desse jeito. Então, ele se apressou para conseguir aquele item que aparece bem no início. Mesmo que o mundo talvez esteja prestes a acabar, ele tá muito animado com essa ideia. Enquanto isso, na cidade central, tava um caos completo. As pessoas querendo fugir da cidade o mais rápido possível. Só que as pessoas perceberam que não tinha para onde fugir. As torres apareceram em outros países também. Mas o Jin Hyuk simplesmente passou por todo esse caos, sem nem prestar atenção. Ele foi focado direto para o metrô. Ele se lembra que no servidor coreano, esse lugar foi selecionado como uma zona externa. Existem cerca de 30 no país inteiro, e essa era a mais próxima dele. Ele foi pro shopping subterrâneo central do metrô, e ele entrou numa zona de evento, e não era o único lá. As pessoas ali, com certeza, também jogaram o início do Torre dos Testes. Todos estavam procurando pelo mesmo item, até porque ele era limitado. Até que uma pessoa se aproximou dele, dizendo que é ele, Jin Hyuk, dizendo que é claro que ele veio, né? Não fazia nada, além de jogar esse jogo trancafiado no quarto. E esse é o Lee Jong-soo, um streamer com 500 mil inscritos. Não só isso, como ele é o CEO da empresa que o Jin Hyuk fazia parte, e ele perguntou se não tá na hora de uma de suas lives agendadas. O Jong-soo falou que sabe como é, né? É impossível fazer live num momento como esse. E perguntou pro Jin Hyuk que andar ele chegou nesse jogo, hein? Qual foi o andar máximo dele, já que são colegas de trabalho. O Jin Hyuk pensou que colega de trabalho é o cacete. A empresa dele enganava vários streamers para assinarem contratos de escravidão praticamente. Quanto mais faziam lives, mais dinheiro perdiam, e as vozes eram silenciadas pelos advogados e poderes executivos da empresa. No fim, eles desistiam dessa carreira. E o Jong-soo perguntou que tal reescreverem um contrato para ele,
pros termos ficarem melhores, hein? Mas o Jin-Hyuk pensou que o mundo mudou e simplesmente deu uma cabeçada no Jong-Soo, arrancando os dentes dele para aprender. O Jin-Hyuk pensou que foi tão bom dar uma cabeçada nesse desgraçado e percebeu que já estava quase na hora dos itens aparecerem. Diante daquela fonte, aquele chafariz que jorrava água límpida dentro do shopping central, de repente, surgiu uma grande árvore. Parecia uma árvore anciã, com grandes raízes, uma árvore milenar. E o Jin-Hyuk percebeu que suas memórias estavam bem corretas. O sistema disse que esse é o manguezal da ganância, e dessa árvore do manguezal surgiram frutos vermelhos, deliciosos, que aumentavam permanentemente atributos de força, agilidade, vitalidade e magia. E o Jin-Hyuk percebeu que só tinham 4 frutos no total. Seria uma competição feroz. E todo mundo começou a escalar a árvore, puxando os galhos, um puxando ao outro, se derrubando, tudo para pegar aquela merda daquele fruto. E o Jong-Soo falou pro Jin-Hyuk que se tivessem trabalhado juntos, ele não teria mais problemas. Agora, nenhum deles vai conseguir nenhuma fruta. Mas o Jin-Hyuk falou que se não sabe de nada, é bom que fique caladinho aí, tá? Ele sabe exatamente o que fazer. Uma das pessoas conseguiu pisar nas outras e alcançar a fruta, conseguindo permanentemente mais 3 de agilidade. O Jin-Hyuk pensou que a maioria das pessoas nem sabe sobre a fruta. Aqueles que jogaram o jogo algumas vezes vão se concentrar em pegar elas. Só que nesse momento, a árvore cresceu ainda mais, derrubando todo mundo. O Jin-Hyuk era uma das pessoas completamente viciadas nesse jogo. Ele vai aproveitar o processo mais sadista e pervertido de todos. A árvore não era só uma árvore, era também um inimigo, que passou a chicotear todos que estavam em volta com seus galhos. O Jong-Soo se levantou para a partilha e o Jin-Hyuk perguntou se ele já desistiria, covarde. O Jong-Soo falou que é óbvio, não quer morrer desse jeito patético. O Jin-Hyuk falou que o prêmio vale a pena, só pode ser obtido assim que você come todas as frutas. O Jong-Soo falou que ele tá mentindo. O Jin-Hyuk perguntou então por que ele estaria aqui até agora, se estivesse mentindo. E o Jong-Soo realmente estava se perguntando por que o Jin-Hyuk não foi atrás das frutas. Então foi por isso. Então ele aproveitaria essa oportunidade para tirar informação desse otário e perguntou o que o Jin-Hyuk sugere que façam. Ele falou que tem que mergulhar de cabeça. Ao se moverem isoladamente, vão se tornar alvos fáceis. Precisam avançar de lados opostos. O Jin-Hyuk falou que vai distrair aquela criatura. Se qualquer um deles hesitar, os dois vão morrer. Então eles partiram correndo na direção da árvore, se esquivando dos galhos. Mas o Jong-Soo ficou para trás, de propósito, dizendo que é claro que não confiaria nele, e falou que o Jin-Hyuk seria sua isca. Mas o Jin-Hyuk já esperava que esse cara não mudasse em nada, e propositalmente se esquivou de um galho, bem na direção do Jong-Soo, que o amarrou e o puxou para a terra. Ele estava prestes a ser consumido pela árvore do manguezal. E é claro que o Jin-Hyuk não ajudaria ele. Ah, e se ele tivesse algum problema, poderia processá-lo mais tarde com seus advogados, beleza? E no momento que o Jong-Soo se arrependeu, dizendo que não queria morrer, ele foi trucidado pela árvore. Agora era a vez do Jin-Hyuk de agir. Ele sabia exatamente o padrão de ataque dessa árvore. Ele se esquivou num momento tão perfeito que os galhos da árvore se amaranharam uns nos outros. Isso baixou a guarda da criatura para que ele finalmente pudesse ver o núcleo do manguezal, exatamente como ele experimentou no jogo. Ele se armou com um pedaço de galho mais afiado do que os outros e perguntou para a árvore do manguezal que tal não criarem problemas um pro outro e entregar o núcleo de boa, hein? Ele sabe que a árvore do manguezal é um monstro de evento. Monstros de evento não dão nem experiência, mas é claro que ele não ajudaria o Jin-Hyuk e usou a habilidade das vinhas vampíricas. Eram as mesmas raízes, só que prontas para sugar todo o sangue que tinha dentro do corpo dele. Porém, ainda assim, ele sabia o padrão de ataque da criatura, e apesar de se ferir no processo, ele conseguiu esquivar dos golpes com um pedaço de galho afiado. Não tinha por que ter medo ou pânico. Ele sabia exatamente o que fazer. Não é à toa que ele foi a única pessoa a concluir esse jogo. E quando ele estava quase lá, o manguezal soltou borboletas do sono, monstros que espalham o seu pólen do sono como um mecanismo de defesa. Então agora, ele teria de desviar dos golpes da árvore, enquanto se aproximava e tampava a própria respiração. Mesmo com todas essas dificuldades, ele finalmente conseguiu fincar o galho bem no núcleo do manguezal, agarrá-lo com toda a sua força e extrair o seu poder.
E quando ele sugava todo o núcleo, o manguezal perdia suas forças. No final disso tudo, a árvore morreu e secou, como se fosse o inverno. Ele conseguiu derrotar o manguezal da sua ganância. O Jin-hyuk mal estava acreditando que aquele tempo de tortura excruciante que passou naquele jogo realmente estava sendo útil para ele. Sente agora, talvez, que não desperdiçou a sua vida. O sistema lhe informou de que as conquistas dele foram gravadas no Hall da Fama, e era para dizer o seu nickname de jogador. O Jin-hyuk já estava esperando por isso, então falou que não tinha nome. Vai ser tudo confidencial. Ele se recusa a entregar suas informações, principalmente nesse mundo caótico. E o sistema disse que na gravação dele, derrotando essa criatura, seu rosto seria coberto com blur e a voz dele alterada. Só que ele não estava se importando com nada disso agora. Do fundo da carcaça da árvore do manguezal, ele pegou uma pérola, o orbe da árvore. Se cada fruta aumenta seus atributos em 3, a pérola aumenta equivalente a 12. E considerando que subir de nível dá 3 pontos, isso aqui é a mesma coisa que subir 4 níveis de uma vez. Com certeza um item muito roubado. Não tem nenhum custo-benefício melhor do que esse aqui. Então, ao consumir, o manguezal conseguiu seus 12 pontos de atributo, nível 1. Atualmente, ele era o nível 1 mais poderoso. Então, uma hora depois, o vídeo dele derrotando o manguezal da ganância foi publicado. O chat explodiu com comentários de pessoas extremamente chocadas. A maioria era de descrença, dizendo que ele teve sorte ou que roubou. Mas as reações duvidosas sumiram assim que o vídeo dele foi upado. É claro, com ele censurado. O pessoal falou que ele era tão forte, ou talvez tivesse hackeado esse jogo. Enquanto isso, na sua conta principal, ele estava recebendo diversas propostas gordas. Mas o Jin-hyuk não esperava tanta comoção assim. Claro, foi impressionante derrotar uma criatura logo no primeiro dia, mas o manguezal nem era tão forte assim. Bom, é entendível, já que ele foi a única pessoa no mundo inteiro que jogou esse jogo até o fim. Mas bom, ele recebeu uma proposta de 1 bilhão. Ele viveu uma vida na qual era difícil conseguir dinheiro para sobreviver. Era comum atrasar o aluguel, e ele teve que passar vários dias para juntar dinheiro para suas lives de comer muito. Se ele tivesse recebido essa oportunidade ontem, teria aceitado, sem nem pensar 2 vezes. Mas agora, é claro que ele não vai compartilhar as informações que ele tem, porque valem muito mais do que 10 bilhões de wons. A sua maior vantagem nesse momento é justamente o monopólio de informações. E ele já tinha o seu próximo destino em mente. É explicado que no momento em que o jogo foi lançado, a mana vazando da Torre dos Testes se espalhou por toda a Seul. A grande mudança foi que os artefatos da torre se tornaram artefatos sagrados. É claro, eram falsos, já que os artefatos das lendas estavam dentro da torre, eram só réplicas. Mas o Jin-hyuk queria uma dessas réplicas, e o lugar onde tinha mais delas era o Museu Nacional da Coreia. Era basicamente um baú do tesouro, com incontáveis artefatos armazenados, que sofreram alterações mágicas. O problema é que ele não vai ser o único alvejando essas réplicas. Diferente do manguezal, que apareceu em 7 lugares diferentes de Seul, só existe um museu nacional, e pessoas de todas as regiões vão se reunir aqui. E dentre elas, é claro, vão ter os jogadores mais poderosos da época. Quando ele entrou na área do evento, percebeu que estava bem mais silencioso do que ele esperava. Mas ao entrar, de fato, ele viu um cadáver carbonizado. Alguém já tinha chegado aqui bem antes do que ele. O Jin-hyuk percebeu que as pessoas ficaram muito espertas em um só dia de Torre dos Testes. Provavelmente as pessoas estão alvejando a galeria medieval clássica, porque tem espadas, escudos, armaduras, esse tipo de coisa. Mas o que ele quer é o grande mapa da Terra do Leste. O grande mapa, que agora está imbuído com energia mágica, contém informações sobre a Torre dos Testes. Por isso que todo mundo quer. Diz onde estão os labirintos, ruínas, tudo. Quem não iria querer esse item? Informação é mais importante nesse mundo. Mas apesar disso, só tem informações até o 10º andar. Mas isso já é o bastante para chamar a atenção das pessoas. Todo mundo vai querer isso. Dentro do museu, nesse momento, estava todo mundo se matando para pegar rélicas de um museu. Até que um cara apareceu dizendo que qualquer um que se mover a partir de agora vai morrer.
E é claro que os outros se viraram contra ele, dizendo que ser ameaçado assim já não vale mais de nada nesse mundo. Um cara que estava com um martelo falou que vai abrir um buraco na cabeça dele. Só que o grandão já tinha revelado sua habilidade única, imbuindo seus punhos com o poder de pedra. E ele falou que o mapa vai ser dele, até que um velhinho apareceu dizendo que não pode concordar com essas palavras. E ele até se apresentou educadamente para esse homem sem educação nenhuma. Mas o grandão falou para meter o pé daqui, velhote. Vai pisar no pescoço dele até esguiçar sangue. O Jong-il falou que a língua dele é afiada como uma faca, meu jovem. No entanto, o que será que vai ser mais rápido? Quebrar o seu pescoço ou transformá-lo em carvão? E o velhote sabia usar magia, invocando sua bola de fogo. Em um segundo, o cara que antes era o mais intimidador desse salão estava queimando de dentro para fora e simplesmente se tornou carvão. O cara foi carbonizado em um piscar de olhos. Não sobrou nada além de um esqueletinho fumegante. E o velhinho Jong-il falou que foi a língua dele que o trouxe ao azar. E a mulher ao lado dele falou que a magia dele é realmente forte. Que bom que uniu forças com ele. E ele perguntou se a senhorita Lee Yuri já pegou os itens. Ela falou para deixar com ela. Esse é seu trabalho. E é claro que ela usaria sua habilidade única também. Ela posicionou no chão a pequena estátua de Anubis que tinha no museu e, usando magia negra, o materializou em uma grande criatura amedrontadora. Ali Yuri falou que qualquer um que se mover agora vai morrer, tudo bem? Agora podem todos trabalhar juntos. E o pessoal do museu que estava sendo ameaçado disse que só tem tryhard nessa merda. Eles desistiram de tudo. Desistiram do mapa, dos itens, meteram o pé pra não morrer. Só que uma pessoa estava se movendo. O Jin-hyuk simplesmente passou pelo salão, como se nada tivesse acontecendo. Foi até o mapa, pegou ele e falou que pelo menos não tá rasgado. Agora ele vai embora. E ali Yuri perguntou pro senhor destemido se acha que ela tá de brincadeira. E ela mandou seu cachorrinho pegar ele. E quando o grande Anubis partiu pra cima com sua lança Khopesh, o Jin-hyuk simplesmente mudou a trajetória da lança, com as mãos nuas. O rastro de destruição que a lança deixou atrás dele foi impressionante o suficiente para que ali Yuri se perguntasse como diabos ele fez isso. Não somente ela, todo mundo ficou impressionado. O Jin-hyuk pensou que ninguém sabe quais são seus atributos agora, por isso estão tão surpresos. E ele perguntou o que Yuri vai fazer agora. O cachorrinho dela perdeu a arma, e ela falou que é claro que tem outras saídas. E mesmo nervosa, ela invocou vários outros Anubis. Ela tinha vários avatares de Anubis como réplicas. Agora ela tinha um exército, um com uma lança, um com uma espada, outro com um escudo. E o Jin-hyuk falou que até que bem legal essa habilidade dela. Ele percebeu que com certeza ela era uma jogadora de torre dos testes, porque estava controlando 5 estátuas ao mesmo tempo com pouca mana, assim como aquele velhote de antes. Ele era bem experiente, e a Yuri perguntou se ele tá achando legal. O Jin-hyuk falou que não, legal não, meio mediano, legal pra baixo. Sabe? E ela falou que não gosta dele, já chega de brincadeira. E ele concordou, claro, já chega de brincadeira. Nesse momento, ele finalmente usou o pergaminho que ele pegou do chão. Ele inseriu a mana no artefato Tigre do Pinheiro, o regente das montanhas. Ele também sentiu uma invocação, um enorme tigre imbuído pelo poder do trovão. Só seus passos faziam o espaço tremer. Até os Anubis rosnaram de volta pro tigre. E o Jin-hyuk perguntou se o mero chacal Anubis tá arranjando os dentes diante do regente da montanha. Que pena. E ele mandou seu tigre devorar todos eles. Os Anubis até tentaram lutar contra, mas não tinham a menor chance. O tigre do pinheiro estava rasgando eles como se fossem folhas de papel. Morderam seus pescoços e matando cada um deles. E a Yuri estava completamente desesperada. Ela sabia que tinham inúmeras formas diferentes de usar um artefato, mas nunca tinha ouvido falar desse método. Ela estava se tremendo de medo diante da grande besta. Ela simplesmente caiu de joelhos com lágrimas no rosto, se perguntando quem diabos é esse cara. E quando Jin-hyuk se aproximou a passos leves, mandou passar pra cá a máscara de Tutankhamon agora. Ela falou que isso é inútil na Coreia. Pra que ele quer? Aí Jin-hyuk chamou o tigre dele, que estava ameaçando ela bem de pertinho, pronto pra comer a cara dela. E ela entregou a máscara. O Jin-hyuk pensou que com isso, obteve seu segundo artefato. A Yuri perguntou se ele estava vejando o mapa também. E Jin-hyuk falou que ela não precisa se preocupar com isso. E ele mandou o tigre do pinheiro ficar aqui, vigiando as pessoas dessa área, tá? E ele ficou lá de guarda, enquanto as pessoas tremiam de medo dele. Agora ele já
tinha todos os preparativos para partir e pegar a habilidade mais forte da Torre dos Testes. E o velhinho Jung-woo se perguntou o que aconteceu com a Yuri e por que tinha esse garoto do lado dele, o que ele fez para passar por ela. Ambos estavam agora de frente para uma grande barreira de Rank 1, e o velhote falou que nunca viu essa barreira aqui antes. Nenhum ataque físico ou mágico vai funcionar, mas é claro que o grande fodão Jin-hyuk sabia exatamente o que fazer. Para passar por esse tipo de barreira, tinha um ponto onde o fluxo de mana divergia. Tinha de ter uma palavra-chave para passar, e ele detectou a palavra Carpo. Ele sabia como passar, e disse pro velhote que tinha uma condição. Ele deveria usar a magia de fogo dele constantemente na barreira para enfraquecê-la. Ele podia fazer isso por tempo suficiente para que ele entrasse, pegasse os artefatos e saísse. O Jung-woo perguntou se quer que ele fique aqui usando só mana, enquanto ele vai lá e pega todos os artefatos para ele. O Jin-hyuk sabe que ele não pode manter uma magia poderosa o bastante para enfraquecer essa barreira, e vai ter que confiar nele. É o único jeito. Ele pega os artefatos e traz pro velhote. É bem simples assim. Vai amanhecer em breve. Eles não podem sair de mãos vazias, né? O Jung-woo pensou que esse seria o pior cenário, sair daqui sem nada, e perguntou se ele promete entregar um mapa. O Jin-hyuk falou que é claro, não quer transformar ele, uma pessoa com habilidades de tão alto nível, num inimigo. E o velhote cedeu, dizendo que tudo bem, vai confiar nele só dessa vez. Então, ele usou sua magia de fogo diretamente na barreira, enfraquecendo. E o Jin-hyuk passou com a palavra chave Carpo. E o Jung-woo falou para ser rápido nisso aí. E o Jin-hyuk falou que, é claro, planeja dar o seu melhor, do seu jeito. Entrando, ele se deparou com os tesouros do país. Vários artefatos coreanos. Ele percebeu que nenhum dos artefatos foi levado com exceção de um, a espada de ferro Gyeonglong. E o Jin-hyuk tem certeza de que sabe quem foi a pessoa que a pegou. Foi a mesma pessoa que colocou a barreira aqui, inclusive. Só que não estava na hora de se preocupar com isso. Até porque a espada que ele pegou é só uma relíquia de segunda categoria. E o que o Jin-hyuk foi pegar é o colar Yangpyeong, que era basicamente um colar com várias moedas de ouro de uma época bem antiga. Essa era a última peça do quebra-cabeça, requerida para fazer a habilidade mais poderosa da torre. Os materiais precisos são o molde cerimonial persa, o olho direito da máscara de Tutankhamon. E quando ele combinou essas duas relíquias, estava faltando uma. O sistema disse que as relíquias estavam reagindo entre si, e quando ele colocou o colar de moedas de ouro, elas se infundiram. As 3 relíquias reagiram, e ele as combinou com sucesso, conseguindo a relíquia, o olho da verdade. Ele é capaz de ver as janelas de status dos outros, e consegue dizer se estão dizendo verdade ou mentira 3 vezes por dia. O Jin-hyuk sabe que o olho da verdade é o melhor dos 5 olhos que existem na Torre dos Testes. Mas existe outro motivo para ter vindo aqui no museu hoje. Com isso, ele completou a missão secreta, combinando com sucesso 3 réplicas de relíquias de rank B ou inferior, para criar um item de rank superior. Ele atingiu os requerimentos e um holograma se formou em volta dele, a Torre dos Testes, copiando e armazenando várias habilidades que existem nesse mundo e usando habilidades para criar uma ainda mais forte. Essa é a sua arma principal. Ele conseguiu a habilidade Fusão. Ao completar missões específicas, ele é capaz de copiar e armazenar habilidades inerentes de outras pessoas na memória do mundo. Entretanto, se a dificuldade da condição para copiar uma habilidade exceder o limite, a condição pode ser parcialmente alterada. E nesse momento, o velhote perguntou se já acabou aí dentro, garoto. Ele não conseguiria resistir por muito tempo, mas o Jin-hyuk não se importou nem um pouco com ele e usou a sua habilidade do olho da verdade. Ele percebeu que a condição de cópia para a habilidade do Jung-woo era simples. Ele tinha de revelar seus verdadeiros sentimentos, ou seja, era só irritar o velho. E o Jung-woo falou pra adiantar aí, moleque. Mas o Jin-hyuk falou que ele podia parar de usar a habilidade já. Para falar a verdade, não tem motivo para ele continuar fazendo isso. O Jung-woo perguntou então por que pediu para ele usar. Então, o Jin-hyuk simplesmente disse Carpo, e a barreira se desfez. Era fácil quebrar a barreira, desde que ele só falasse latim. Na verdade, o velhote ficou esse tempo todo despejando sua magia de fogo na barreira pra nada. Era só pra acabar com a mana dele, de propósito. E agora, ele estava bem de frente para o mapa do leste, e tudo o que ele tinha que fazer era irritar o velho. O próprio Jin-hyuk já sabe todos os detalhes da torre de cópia, então aquele mapa era inútil para ele. Mas
Mas isso não significa que vai entregar ele de boa. Então ele pegou um isqueiro. Então ele puxou um isqueiro e queimou o mapa. O Jin Hyuk sabe que a sua única vantagem de verdade são as informações que ele tem. Então, se ele ceder informações para os outros, vai ficar para trás de novo. Por isso que ele tinha que acabar com elas. O Jung-woo perguntou o que ele tá fazendo, porque ele queimou o mapa, desgraçado. E o sistema disse que ele alcançou as condições para copiar a habilidade do Jung-woo. Ele copiou o elemento de fogo de rank B e salvou uma cópia disso nas memórias do mundo. Ele pensou que até que foi muito bom para a primeira cópia dele. E o Jung-woo falou que vai fazer ele se arrepender disso. Ele vai pagar. Mas o Jin Hyuk falou que não. Parece que ele não tá entendendo. Porque acha que ele queimou o mapa? Então ele também usou o mesmo elemento de fogo, imbuindo seus punhos com chamas. Agora, ele era o próprio capeta. Tava pronto para matar o velhote. E ele mesmo percebeu que esse garoto não era nada normal. E perguntou quem diabos é ele. O Jin Hyuk falou que se ele quisesse escalar a torre confortavelmente, era para escutá-lo agora. E mais tarde, ele já estava saindo do museu com tudo que ele queria. 4 veteranos apareceram no Museu Nacional da Coreia, incluindo ele mesmo. Mas somente 2 deles saíram na frente aqui. Ele saiu com muita coisa de lá de dentro, mas não era hora de relaxar não. Ele precisa conseguir o máximo de habilidades únicas que ele conseguir. Tudo o que ele disse pro velhote antes de sair foi que entraria em contato com ele de novo, em breve. E queria que ele, o Jung-woo, e ele e Yuri subissem de nível até lá para serem úteis para ele. O Jin Hyuk estava reunindo peças para o seu tabuleiro de xadrez. Mas é claro, ainda tem um longo caminho pela frente. É claro que é impossível para ele conseguir todas as habilidades. Por isso, ele vai conseguir as melhores e mais importantes. E nesse momento, ele recebeu um dos chamados da natureza. Ele ainda era humano, afinal. Ele tava com fome pra cacete. E quando ele chegou na lanchonete, tava todo mundo prestando atenção numa matéria bem surpreendente. A matéria era sobre 23 mortos e 50 feridos do Museu Nacional da Coreia. Foi informado também que presumia-se que os jogadores estavam almejando as relíquias armazenadas no museu, graças à Torre dos Testes. E isso não aconteceu somente na Coreia, como também nos Estados Unidos, França, Japão. O Jin Hyuk pensou que já esperava por isso. Os jogadores pelo mundo afora começaram a agir também. E nesse momento foram reveladas as cenas das câmeras de segurança no Museu da Coreia. Eram as imagens reais do Jin Hyuk acabando com a raça de todo mundo. O seu rosto estava censurado, sua voz estava distorcida, e o pessoal da lanchonete mal podia acreditar nisso. Caramba! E disseram que esse cara não é o mesmo que apareceu na comunidade que derrotou o Manguesal sozinho? O Jin Hyuk pensou que já tem várias pessoas reconhecendo ele. Ele precisa de uma forma de esconder melhor a sua identidade. O jornalista disse também que o governo está conduzindo uma investigação para lidar com os assuntos envolvendo a Torre dos Testes. Uma associação chamada Associação dos Despertados acabou de ser estabelecida e contém veteranas com mais variadas habilidades. O Jin Hyuk pensou que a resposta do governo foi bem mais rápida do que ele esperava, e considerando como criaram uma equipe, eles também planejam reunir tesouros e invadir a Torre dos Testes. Nesse momento, o próprio chefe da Associação dos Despertados fez um pronunciamento. Ele era Han Sang-jin. Ele estava ali para convencer as pessoas a entrarem na associação. Teria um salário anual de pelo menos 60 milhões, além de uma posição oficial do governo com seus benefícios. E isso exclui a pessoa que apareceu nos vídeos. Ele, como chefe da associação, promete que se ele se juntar à associação, ele receberá mais do que todo mundo. O Jin Hyuk pensou que então, no fim das contas, o objetivo desse pronunciamento era chegar até ele. Estiveram lidando com ele como se fosse uma ferramenta para se livrar dos malfeitores. Nesse mundo, o valor de um indivíduo bem treinado é maior do que 100 indivíduos comuns. O Han Sang-jin sabe muito bem disso. O Jin Hyuk sabe que se esse cara foi escolhido como presidente, é porque tem as habilidades necessárias para isso. Deve ser porque ele também tem experiência na Torre dos Testes e espera que pelo menos ele tenha uma boa habilidade. Desse jeito seria bem mais interessante copiá-la. E o Jin Hyuk, acompanhando o relógio, pensou que hoje, às 7 horas da noite, a Torre dos Testes iria se abrir. Quando finalmente se abriu, é claro que tinham várias pessoas reunidas no primeiro andar. Estavam impressionados com esse grande cenário.
era um arquipélago de ilhas flutuantes que sobrevoavam um lindo oceano com planícies verdes e um castelo à distância. Era como um jogo de RPG, lindo e maravilhoso. E o Jin Hyuk pensou que só tem noob aqui, mas o sistema, como celebração pela entrada na torre, cedeu 100 moedas para todos ali. Jogadores podem fazer o upload de vídeos que registrem suas conquistas para obter ainda mais moedas, como uma monetização. E todos os jogadores dentro da torre que assistirem aos vídeos só terão as 10 primeiras visualizações contadas. E a função de transmissão ao vivo só pode ser usada quando estiverem enfrentando um boss para ir para o próximo nível. Se forem descobertos que alguém está manipulando o contador de visualizações, uma punição seria aplicada. E o Jin Hyuk estava muito animado com isso. A ponte entre as pessoas que querem escalar a torre e aquelas que querem continuar vivendo fora dela é o sistema de transmissão. Dentre todas as funções da torre, essa é a mais interessante de todas. Quanto mais famoso e mais poderoso você fica, mais moedas pode ganhar. Então o pessoal já partiu todo mundo com pressa, correndo pelo primeiro andar para aproveitar o tempo. E o Jin Hyuk sabe muito bem como ganhar moedas. No entanto, não tem intenção de upar nenhum vídeo por enquanto. Seria uma grande perda compartilhar as informações que ele tem. E ele já sabe exatamente a primeira coisa que tem que fazer, algo especial que ninguém faria primeiro. Enquanto concluíam os 30 andares inferiores da torre, houve um tempo no qual não poderiam mais seguir adiante. Para prosseguir para o final do nível, precisavam procurar por peças secretas nos andares inferiores, e isso significava refazer todos os passos deles. No fim das contas, a solução foi uma ruína abandonada. Mas então eles descobriram o fato de que seu personagem era falho desde o início. O personagem que ele passou anos evoluindo seria uma merda para passar. Ele dedicou tanto e tanto tempo para isso, mas mesmo assim, ele apagou seu personagem e recomeçou tudo. Já fazia 6 anos desde aquela época, e agora ele estava de frente para essa mesma ruína, o Labirintos. O segredo para passar do 30º andar é construir uma base. A chave para alcançar isso está dentro do Labirintos. Ainda assim, ele não tinha boas memórias com esse lugar, não. Mas mesmo que ele odeie, tem uma sensação de nostalgia, vai? Então ele abriu as portas do grande Labirintos. Ele sentiu uma nostalgia, sim. Estava tudo igualzinho. O espaço era uma representação do labirinto de Daedalon em forma de ruína. E o teto estava lotado de mariposas luminescentes. Era bom vê-las, mas perguntou quem é esse grupo de pessoas. E a garota falou que é um prazer conhecê-lo. Estavam procurando um lugar para farmar e acabaram entrando no labirinto antes de se fechar. E é explicado o que aconteceu 10 minutos antes, no momento que o Jin Hyuk estava entrando. O pessoal falou que ele entrou no labirinto logo depois de chegar na torre. Até abriu a porta sem uma chave. Ele deve saber de alguma coisa. E foi aquela garota que sugeriu que entrassem. Ela falou que se um perdedor nível 1 que nem ele entrou sem medo e sem nem chave, eles também conseguem. E uma outra pessoa perguntou se ela acha que aquele cara vai compartilhar seus itens de boa vontade. E a líder falou que é claro que não. Tudo o que precisam fazer é acabar com ele e pegar tudo. E no presente, ela perguntou para o Jin Hyuk por que não concluíam esse labirinto juntos. Poderiam dividir o risco. E é claro que o Jin Hyuk percebeu que estava tentando enganá-lo. Ele ativou o olho da verdade. Ela se apresentou como Park Hana, e isso era verdade. Ela tinha atributos bem baixos, normal para uma nível 1, mas ele percebeu uma habilidade interessante no seu sistema. A comunhão que fazia naturalmente com que ela pudesse se aproximar e se tornar amiga de qualquer pessoa. Ela pode apagar sentimentos de desconforto por completo das pessoas próximas dela. E a condição para ele copiar é cooperar com ela por pelo menos 240 horas, 10 dias. Só que ele tende a estar a sós com ela depois que essas 10 horas passarem para copiar a habilidade. E o Jin Hyuk pensou que isso vai ser bem útil no futuro, para derrotar uma certa inimiga em questão. Então todo mundo se apresentou, e o Jin Hyuk pensou que logo o trairiam. Então ele não vai decorar o nome de ninguém nessa porra, foda-se. Daí a Hana já se aproximou, agarrando o bracinho dele, perguntando em qual andar ele conseguiu chegar no jogo. E ela ativou a comunhão de nível 1, se aproximando dele com charme. E o Jin Hyuk pensou que essa mulher é perigosa. Se ele não soubesse da habilidade dela,
poderia ter caído. Mas ele simplesmente pegou ela, colocou longe dele e falou que subiu até onde conseguiu. E a Hannah se perguntou qual é o problema desse cara. A habilidade dela não está funcionando. E ela perguntou se ele sabe alguma coisa sobre esse labirinto, poderia dizer. O Jin-Hyuk falou que sim, e vai informar a primeira coisa bem importante. Esse labirinto muda em intervalos de tempo fixos. E o pessoal não entendeu legal até acontecer de fato. O labirinto todo começou a tremer, e as paredes e pilastras passaram a se mover. Uma dessas pilastras quase esmagou a Hannah se ela não tivesse se esquivado. Todo mundo entrou em desespero. Um dos novatos já foi esmagado por uma das pilastras, menos um do grupo. Um deles falou que isso é inacreditável, porque tem um labirinto assim no primeiro andar. E o Jin-Hyuk perguntou se nunca viram um labirinto com mudança de terreno. A Hannah falou que isso é perigoso demais para jogadores nível 1. E ela perguntou para sua amiga se conseguia ver a saída com sua habilidade. E ela falou que não. A ativação da habilidade foi cancelada quando o labirinto mudou, ou seja, não conseguiam mais encontrar a saída. E o Jin-Hyuk antes estava se perguntando por que eles tinham entrado com tanta confiança no labirinto. Devem ter pensado que ele era um novato qualquer. Entrou e acompanharam ele, simples assim, como se fosse um supermercado de esquina. Mas ele pensou que vai parar de se preocupar com essas idiotas, porque logo aquela coisa apareceria. Mas a Hannah ficou muito brava com o Jin-Hyuk, perguntando por que não disse essa coisa importante sobre o labirinto antes, hein? Quase morreram por culpa dele. E o pessoal falou que é isso aí, ele tá escondendo toda a informação. Mas o Jin-Hyuk perguntou se por acaso pediu pra alguém seguir ele. Seguiram ele por conta própria, não arrastam ninguém aqui à força. E o pessoal já ficou puto com ele, dizendo que ele só fala merda, né? E já sacaram suas armas pra intimidá-lo. Só que o loirinho que fez isso perdeu o pescoço, atingido por um machado. Os outros entraram em desespero quando viram também quem fez isso, um grande minotauro do labirinto de Dédalo. Ele pegou seu machado de volta e enfrentou o grupo. A Hannah pensou que todos morreriam aqui, já estava sem esperanças. Mas o Jin-Hyuk simplesmente partiu para cima do minotauro, encurtando a distância para não ser atingido pelo grande machado. E apesar de ter sido acertado bem de leve, de raspão, isso fez com que ele obtesse o atributo secreto Evasiva. A Evasiva é um atributo que diminui a lacuna de poder entre ele e seres muito mais fortes como o Minotauro. O atributo diminui a lacuna de cada nível, com 3 pontos de atributos, quando estiverem lutando contra inimigos mais fortes. Com a força que ele tinha agora, ele simplesmente se agarrou no chifre do Minotauro para se esquivar do próximo ataque, e pensou que desse jeito ele ficaria bem mais forte mesmo sendo um nível 1. Foi o melhor método que ele encontrou depois de várias tentativas e erros. E quando o Minotauro partiu com seu próximo ataque destruidor, o Jin-Hyuk se esquivou e o sistema aumentou ainda mais os seus atributos, porque ele estava enfrentando um inimigo extremamente poderoso. Ele fez isso inúmeras vezes para diminuir ainda mais a lacuna, e ele sabe que não importa o quão poderoso o ataque seja, é inútil se ele não for atingido. E o pessoal estava completamente chocado, se perguntando se eles cogitaram mesmo mexer com esse cara. A Hannah estava apavorada. Ela foi maluca de pensar que poderiam trair esse cara. E o Jin-Hyuk perguntou se é isso tudo que ele tem ou é o Turinho. Olé! O Minotauro rugiu tão enfurecido que o seu próximo golpe destruiria até o próprio labirinto. E o Jin-Hyuk pensou que ficar muito forte em pouco tempo é simples, é só colocar sua vida em risco. Então ele propositalmente foi atingido de raspão. O sistema disse que por pouco ele evitou um ataque fatal, por isso a lacuna diminuiu ainda mais. Ou seja, ele estava conseguindo pontos de atributo em troca de um pouco de sangue. Valeu a pena. E no meio das suas esquivas exímias, ele percebeu que o grupo de figurantes estava tentando fugir. A Hannah estava tentando analisar as paredes do labirinto para sair com seu grupo. E o Jin-Hyuk perguntou para onde que vocês estão indo, e a Hannah percebeu o que ele estava fazendo. Propositalmente ele foi bem para frente do grupo, e o Minotauro estava prestes a acertar todos eles. O Jin-Hyuk falou que é simples, se desviarem dos ataques desse cara aqui, eles vão ficar mais fortes. É mais fácil do que parece. E o próximo ataque pegou em cheio a outra garota e o cara de óculos, os matando no mesmo momento. Não só isso, como destruindo várias paredes do labirinto. Agora os únicos vivos eram o último cara de cabelo castanho e a Hannah. Isso porque o Jin-Hyuk tinha salvado ela de propósito. E ele perguntou por que ela ficou parada de pé. Era só ter abaixado, ó. Não é mesmo, Shifu?
chifrudo, e o Minotauro ficou muito puto. Mas pra sorte dos jogadores, o labirinto mudou de novo. As paredes se juntaram de um jeito que protegeriam os jogadores do Minotauro. E o Jinryuki falou, até mais babaca. E é claro que o bicho ficou muito puto e começou a bater contra o muro. Só que isso seria inútil. A Hana estava apavorada. O amigo dela falou que quase morreram junto com os outros. E o Jinryuki falou que o Minotauro é atraído pelo resíduo das mariposas luminescentes que ele encostou primeiro. Então, provavelmente, o Minotauro vai continuar perseguindo ele. A Hana perguntou por que ele estava fazendo algo tão insano quanto isso. Ele perguntou se não é óbvio para aumentar seus atributos, ué. Eles podem descansar e recuperar o fôlego. Então, quando o chifrudinho aparecer de novo, vão poder brincar um pouquinho com ele. É um jeito eficiente de se ver as coisas. E a Hana perguntou até quando eles vão ter que fazer isso. O Jinryuki falou que até deixarem o labirinto, daqui exatamente 1 mês. E os dois figurantes se perguntaram se vão ficar nesse inferno por 30 dias. A Hana falou que então vão se separar. Se não estiverem com ele, não vão ser atacados por aquele monstro. O Jinryuki falou que sim, verdade, mas perguntou que caminho eles vão seguir. Vai ser um pouco perigoso se saírem andando por aí às cegas. E a Hana perguntou se ele sabia onde ficava a saída. Ele respondeu que sim, conhece esse labirinto mais do que qualquer um. Ela pensou que então significa que não vão sair daqui se não for com ele. E falou que tudo bem, vão cooperar com ele para sair daqui. Mas ele respondeu que nada nesse mundo é de graça. Dele colocou a faquinha bem no pescoço da Hana e mandou passar para cá todas as moedas que ela tem. Enquanto isso, tinha um jogador ficando bem famoso pelas suas exímias habilidades. Ele estava jogando há 15 horas seguidas. O veterano top 1 sei lá o quê, 1 milhão de visualizações. E ele falou que é isso aí. E o nerd do grupo falou que todos estão comentando sobre ele. Foi um sucesso completo. Vão conseguir reunir mais de 1000 moedas só com essas visualizações. E o pessoal já estava sentindo a experiência vindo, o dinheiro. Só que uma pessoa chegou para ultrapassar ele. O vídeo dele estava top 1, mas de repente foi derrubado completamente, esmagado, pisado. O vídeo era sobre a primeira pessoa no mundo a conseguir um item refinado mais 10. Isso era loucura. Todo mundo comentou sobre isso. E esse jogador falou que não faz o menor sentido e explicado o que aconteceu 10 minutos atrás. O Jinryuki falou pro grupo não ficar parado aí como um boneco de posto de gasolina. Tem que fazer o que tem que fazer. Vai. Coletar músico para fazer uma cama, pegar uma comida, fazer a fogueira, vai. O Jinryuki também começou a fazer as suas coisas. Ele abriu o mercado e comprou cartas de tarô encantadas, um fragmento de uma chave de bronze, um pedaço de roda de carroça e 10 pergaminhos de refinamento. Podem ser itens ruins que nenhuma outra pessoa compraria, mas ele os comprou e combinou esses 3 itens: a chave, as cartas e o pedaço de roda. Com isso, ele conseguiu a roda da fortuna da deusa romana da sorte. Era um item consumível que aumentava a sorte dele ao máximo por 10 minutos, mas era um item incompleto, então o alcance da sorte não era tanto assim. O Jinryuki sabia disso. Nunca dava para saber qual o limite de sua sorte se ele fosse uma pessoa normal, mas ele já decorou tudo isso. Então ele rodou a roda da fortuna. O poder dourado entrou no seu corpo, aumentando sua sorte ao máximo. Ele sabe que a taxa de sucesso de refinamento para um pergaminho de rank F é de 0,00012%, mas com a sorte maximizada, a taxa de sucesso vai para 100%, e ele usou tudo na sua adaga velha, conseguindo refinamento mais 10, o máximo possível. E o sistema disse que ele se tornou o primeiro a criar um item refinado mais 10 no servidor coreano, ganhando 5.000 moedas, e a conquista também foi registrada no Hall da Fama. Finalmente agora, ele tinha uma arma que valia a pena usar. Então, mais tarde no 10º dia nesse labirinto, os outros 2 já estavam ficando malucos da cabeça. Eles conseguiram uma fogueira criada com a madeira reunida, camas feitas de musgo, e eles estavam literalmente comendo cogumelos e musgo. Nesse momento, eles estavam descansando, e o Jinryuki estava dormindo, mó paz. E a Hana pensou que o Minotauro continuou aparecendo. O labirinto continuou mudando. Ela quase morreu várias vezes. Mas o Jinryuki continuou lutando, tratando isso como se não fosse nada. E os 2 estavam pensando que morreriam aqui nesse ritmo. Só que nesse momento, a Hana estava fazendo uma live anonimamente. Todo mundo do chat estava anônimo. E o pessoal do chat falou que esse Jinryu, que é um psicopata,
Não era para se meter com ele. E a Hannah perguntou se alguém tinha alguma informação sobre essa pessoa. O pessoal falou que não, ele era completamente desconhecido. A Hannah pensou que não pode acreditar que tá tentando conseguir apoio de idiotas fora da torre. E ela perguntou o que a Guilda Raven disse. O pessoal falou que a Guilda Raven também estava investigando, mas até agora nada. Vão precisar de pelo menos mais 3 semanas. E a Hannah se perguntou se realmente ficaria nesse inferno por mais 3 semanas. O amigo dela perguntou se tinha alguma informação, e ela disse que não. Ela estava pensando que se matassem esse desgraçado e ficassem com a câmera de pedra, talvez o veterano deles pudesse chegar aqui. O problema é como vão matá-lo. Mas o amigo dela falou que essa é a oportunidade perfeita. Ele tá dormindo, então já pegou uma pedra para esmagar a cabeça do Jim Hill. Mas a Hannah impediu ele, sussurrando para parar com isso. A velocidade de reação dele é insana. Ele com certeza vai matá-lo numa luta. O cara perguntou então o que fariam. Não é como se pudesse continuar sofrendo nesse inferno. Mas ela perguntou se ele se esqueceu. O veterano deles é membro da Guilda Raven. Ela pegou da sua bolsa um ferrão de uma vespa gigante, que tem um veneno letal capaz de derreter um humano de dentro para fora com só uma gota. Agora fariam esse maldito pagar por ficar nesse inferno. E no dia seguinte, o Jim Hill, que perguntou se é isso que eles têm para comer. O prato era um tronco de árvore, o hash eram os palitinhos dos ossos de um rato, e a comida era cogumelo e musgo. A Hannah falou para se acontentar com isso, porque não tem mais muita coisa. Então eles se serviram e estavam comendo como se não fosse nada. Mas o Jim Hill, que pediu para pegar um cogumelo ali para ele, uma aguinha, estavam muito empolgados e ansiosos para comer por algum motivo. O Jim Hill que deu uma beiçada no cogumelo e o pessoal do chat da Hannah falou que ele comeu. Agora ele morre. Só que quem caiu cuspindo sangue sendo derretido por dentro foi o amigo da Hannah. O Jim Hill que falou que tá impressionado com a idiotice deles e perguntou se acharam mesmo que ele ia comer. A Hannah perguntou se sabia que estava envenenado. E o Jim Hill que falou, sabe a hora que eu pedi para pegarem água para mim? Então ele se virou de costas e trocou os pratos. E ele falou que deveriam saber também que fazer transmissões em segredo é conhecido como trapaça pro sistema. A Hannah perguntou se ele tem alguma evidência disso. Está acusando ela sem provas. Mas o pessoal do chat falou que parece que ele descobriu. O Jim Hill que falou que a função de transmissão ao vivo só pode ser usada quando se está atacando um boss. Medidas apropriadas serão tomadas caso isso aconteça fora dessas regras. E ele falou que estava tão decepcionado com a Hannah e a denunciou diretamente para o sistema. De repente, um grande aviso apareceu em volta dela. A captura foi completa. O anonimato foi completamente removido. Não só dela, como de todos do chat. O pessoal foi revelado e meteu o pé. Os espectadores ficaram impossibilitados de ver qualquer vídeo ou live por um mês. Se fossem pegos uma segunda vez, seriam permanentemente banidos. E a penalidade para Hannah seria um destino cruel. E um minotauro apareceu nesse corredor, pronto para acabar com ela. Ele rugiu e foi correndo na sua marcha destruidora. E a Hannah perguntou se dessa vez ele vai lutar também, né? De Ryuk. Ele perguntou se ela não tem vergonha na cara mesmo, né? Decidiram envenená-lo e agora tá pedindo por ajuda porque ele ajudaria ela. Nesse momento, ele finalmente cumpriu as condições. Porque, vocês se lembram, se passaram 10 dias, ele copiou com sucesso a habilidade comunhão dela e falou que não precisa mais dela. A Hannah falou que ele vai se arrepender disso. O seu veterano é membro da Guilda Raven. E quando o machado bateu no chão, destruindo parte do labirinto, o Jin Hyuk se esquivou e deu as costas para Hannah. Mas em um só movimento, fincou sua adaga bem no crânio do Minotauro. Mas foi um ataque raso, quase não causou dano. Pelo menos foi alguma coisa, não foi inútil. Ele sabe que não vai conseguir matar o Minotauro nesse ponto. Por isso fez a mesma coisa. Ele estava diminuindo a lacuna de poder, se esquivando dos ataques dessa criatura. O próximo, ele revidou com um elemento de fogo, atirando uma lufada flamejante no Minotauro. Com essa distração, ele pôde acertar as 2 pernas do Minotauro, finalmente fazendo-o cair de joelhos. E o Jin Hyuk falou para não se esforçar tanto no Minotauro. Se ele morresse desse jeito, a carne dele ficaria dura de comer mais tarde. E nesse momento, o Minotauro usou sua carta final. Ele ativou o estado de Berserker nível 10, ficando completamente descontrolado, num frenesi de ódio. Seus músculos ficaram bem mais torneados, ele cresceu de tamanho. Não só isso, como seu machado se tornou flamejante
flamejante, e a Hana se perguntou como que vão matar aquela coisa. Até os chifres dele tinham crescido de tamanho, o poder de ataque, a velocidade de movimento e velocidade de ataque dele aumentaram em 30% por 5 minutos. E ele recebeu também uma opção adicional, aumentando sua inteligência. O Minotauro agora era capaz de falar. E ele falou que esse humano seria rasgado em pedacinhos agora, e espalharia esses pedaços dele por todo o labirinto. Desse jeito, ninguém nunca mais entraria ali. E o Jinryuki falou que nada mal, ele quase sentiu medo, mas mandou vir pra cima Thorinho. Olé! E o bicho partiu pra cima muito puto, pronto pra esmagá-lo. E apesar do machado dele estar muito mais pesado, o Jinryuki não enfrentava de frente, usava sua ágil adaga pra esquivar os golpes, mudando a trajetória deles, enquanto ele trocava golpes insanamente com o Minotauro. A Hana mal podia acreditar que ele estava recebendo os golpes de frente. Aquilo é um boss com uma habilidade de nível 10 ativada, e o Jinryuki estava enfrentando ele como se não fosse nada, que ela estava sorrindo. Mas isso só estava acontecendo porque ele tinha tudo preparado. Não importa o quanto corresse, ele odiava a realidade que parecia estar parada. Ele sentia como se nada fosse mudar. Ele sempre gostou de jogos com dificuldade infernal. Ele sempre gostou desse mundo. Ele sempre gostou de se desafiar e ficar cada vez melhor. Enquanto bloqueava e esquivava os ataques do Minotauro, diminuía a lacuna de poder entre eles. Ele já estava tão mais forte que seus golpes conseguiram arranhar o grande couro resistente do Minotauro. Mas o boss disse que ele só tem truques baratos. No fim das contas, mal consegue arranhá-lo. Nunca vai matá-lo. E quando estava prestes a finalmente executar esse jogador patético, o seu braço simplesmente parou de se mover. E o sistema informou que o tempo da habilidade do Minotauro acabou. É explicado que o estado de Berserker ou de frenesi faz com que os atributos excedam o limite por 5 minutos, mas como resultado, o usuário entra num estado de exaustão por 24 horas. Então Jinryuki simplesmente deu as costas pro bicho, e ele percebeu que já tinha 57 pontos na sua evasiva. Isso tá bom, hein? Ele pensou que tem mais 20 dias. É o bastante para atingir o seu objetivo de 100 pontos na evasiva. E a Hana perguntou se a criatura morreu. Ele respondeu que não. Só parou de se mover porque a habilidade acabou. Ele vai voltar a caçá-los assim que a habilidade voltar. Ainda faltam 20 dias para sair, tá legal? E 20 dias depois, ele estava enfrentando o Minotauro que estava cada vez mais puto com ele. E depois de se esquivar de vários golpes, ele finalmente atingiu 100 pontos na sua evasiva. E com um soco no queixo do Minotauro, fechou a boca dele e o fez morder a própria língua. Depois subiu na cabeça dele e falou que esse será seu último adeus, chifrudinho. Agora, o que lhe resta é lidar com a Hana. Ele falou que agora vai contratar um interno para a empresa de jogadores veteranos. E a Hana perguntou, como assim? O Jinryuki perguntou se ela não ficou animada com a ideia. Ela falou que sim, por favor, contrate ela. Ele falou que claro, o currículo dela é ótimo. Ela é uma aplicante tão apaixonada. Mais uma pergunta. Se ela fosse um animal, qual seria a brincadeira? Ele perguntou o que ela pode fazer pela empresa agora. A Hana disse que a sua habilidade de comunhão pode ser muito útil para ele. E ele pensou que já tem essa. Ela falou que nunca vai traí-lo. Ele perguntou se só isso é decepcionante. Ele estava anunciando que a primeira aplicação para internos talvez tenha tido um resultado muito ruim. E a Hana, desesperada, falou que tem o anel de Braham. Ela tem o anel de Braham e pediu por favor para não matá-la. E quando ela se agarrou nas pernas dele, o Jinryuki se perguntou se o anel de Braham estava nas mãos da Guilda Raven. O anel de Braham é um dos melhores itens que se pode conseguir no primeiro andar. Aumenta a velocidade de movimento, resistência mágica e pode suprimir a magia dos monstros. E usando o olho da verdade, ele percebeu que a Hana não estava mentindo. E ele falou, meus parabéns, você tá contratada. E o Jinryuki falou as condições. Ela não vai ter salário, não importa onde esteja. Se ele chamar, ela tem que aparecer. Não importa a hora também. Se ele chamar ela 3 horas da manhã, ela tem que aparecer. E o mais importante é a duração do contrato. A Hana perguntou se vai ter um contrato. Então o Jinryuki acessou as memórias do mundo. Ele combinou as duas habilidades, comunhão e elemento de fogo, criando a marca da alma.
Ela perguntou se isso vai ser o contrato, e ele perguntou respondendo se ela achou mesmo que ia ser um mero pedaço de papel, vem cá. E com a mão brilhante dele, ele deixou uma marca nela. O alvo marcado pela marca da alma deve sempre obedecer aos comandos do usuário. Todas as ações que podem ferir o usuário serão proibidas. E se o alvo falhar em seguir isso, todo o corpo dele será carbonizado. Yeah! Depois disso, eles finalmente saíram do labirinto, e tanto ele quanto a Hana foram os primeiros a concluir o primeiro andar do labirinto. Logo foram pro Hall da Fama e receberam 5.000 moedas cada. Então o Jin-Hyuk chamou pela sua estagiária e falou para passar para cá. E pegou todas as 5.000 moedas dela, coitada. E ele falou para se certificar de trazer o anel para ele em 3 dias. A Hana falou que 3 dias é muito pouco, e ele disse 2 agora. E já fez a marca que estava bem no meio da cara dela a arder em chamas. E ela falou que tá bom, ela vai conseguir em 2 dias. E quando eles saíram da torre e foram para a civilização, logo se deram de cara com uma notícia, dizendo que a guilda Dangun, a top 1, já estava planejando enfrentar o boss do 3º andar. O Jin-Ryuk estava impressionado com isso, parece ousado. Mas ele entende por que sentem essa necessidade de ter pressa, querem ser os primeiros dentre todos. Mas há um tempo limite de 90 dias por andar. Ou seja, não tem necessidade de ir para o 2º andar agora, muito menos para o 3º. Se você for um jogador com uma base ruim de poder, mas o nível de dificuldade continuar aumentando, no momento que cruzar para o próximo andar, não será capaz de aguentar nem a pressão. E aqui, não tem segunda vida depois do game over. Por enquanto, o Jin-Hyuk só reuniria as informações que foram liberadas ao público durante esse último mês. Em um mundo onde fofocas e mentiras são tão avassaladoras, vai precisar de fontes confiáveis. E mais tarde, o Jin-Hyuk estava se encontrando com a sua próxima equipe, o cabeçudo no jogo, que se apresentou na vida real como Lee Tai-min, e a esquentadinha do socão, que era a Yong-Yong-Hwa. Mas que merda de nomes são esses? A esquentadinha do socão e o cabeçudo. E o próprio Jin-Hyuk pensou que eles são bem diferentes das personalidades do jogo. São veteranos que jogaram a Torre dos Testes com ele há 2 anos atrás. E hoje é a primeira vez que está os encontrando na vida real. Ele usou o olho da verdade no Lee Tai-min. Ele já estava no nível 11 e tinha a habilidade Rei das Máquinas. É uma habilidade inata, especializada em batalhas de larga escala. É muito boa, só que consome muita mana. A Yong-Hwa já estava no nível 12 e tinha a habilidade devota ao Taekwondo. Ela causa muito dano corpo a corpo e tem muita resistência corporal e física. Os dois estavam caçando juntos. E o Jin-Hyuk não se surpreendeu, porque eles faziam isso na vida passada também. E a condição de cópia para ele dessa vez era desafiar o 20º andar com eles dois juntos. E o Tai-min perguntou qual é o nickname dele. E o Jin-Hyuk se perguntou por que teve que escolher esse nickname 11 anos atrás. Ele se apresentou como o Cocô Peido Peido. Ele tem 26 anos e trabalhou como streamer para a Paprika TV. E o Tai-min falou que é verdade, reconheceu ele. Já viu algumas vezes a live dele, mas o Jin-Hyuk admitiu que já parou de fazer isso. E o Tai-min falou para parar de falar tão formalmente assim. Agora, eles são companheiros. O Jin-Hyuk percebeu que esses dois são amigáveis. Havia pessoas que queriam usar e alguns que queriam traí-lo. E esse pode ser o seu primeiro encontro na vida real com esses dois, mas ele se sente confortável. Tudo que ele descobriu na vida passada foi através desses dois. Os movimentos das melhores guildas ao redor do mundo. O que os streamers ficam fazendo. E sobre os grupos demoníacos que estavam sequestrando e roubando moedas das pessoas. E o Tai-min perguntou se é verdade que ele ficou no labirinto por 1 mês inteiro. Então ele fez o teste, né? E ele perguntou, que teste? Mais tarde, estavam todos num táxi, e o Tai-min explicou que o número bizarro de pessoas esteve indo para a torre depois que ela apareceu. Mas como o número de mortes no 2º andar é tão alto, a Associação de Despertados restringiu que somente aqueles que passassem no teste poderiam escalar a torre. E a Eonya mostrou no seu ombro que tinha um código de identificação. Ele ganharia esse também caso passasse do teste. E o Jin-Hyuk se lembrou do Han Sang-jin. Ele esteve usando o motivo de diminuir as mortes para reunir jogadores poderosos em segredo. E bom, ele pode usar isso ao seu favor. É explicado que depois de entrar na Associação de Despertados,
limitados. Jogadores julgados como Rank F ou inferior são desclassificados de entrarem no segundo andar. Mas caso você receba um rank alto, receberá várias ligações amorosas das melhores guildas da nação. Por isso que existem 3 tipos de pessoas que se reúnem no local de teste. A pessoa que só quer ser qualificada para subir na torre, aqueles que vêm julgar o rank das pessoas que querem escalar a torre, e aqueles que vêm para anunciar seus ranks para o mundo. Tinham as estrelas, os grandes, os poderosos. Passou um monte de gente que os repórteres tiraram foto como se fosse um tapete vermelho. Os seguranças passaram tirando todo mundo do caminho, mas o Jin-Hyuk não quis sair não. Ele falou que pegou a senha dele e tá esperando sua vez, porque ele sairia da frente, rapá. E um dos famosinhos perguntou se ele não consegue dar conta do que tá fazendo. Não sabe quem ele é, mas sabe que ele tá cometendo um grande erro. Só pra ficar em silêncio, sair da frente. O pessoal se perguntou se ele tava enfrentando o Park Rajin. E o Jin-Hyuk se perguntou quem que é esse cara. Será que é o cara que a Hana tava falando tanto e ele usou o olho da verdade? O Park Rajin era somente nível 8, mas tinha habilidades de ataque furtivo, acelerar e esconder. Era um assassino. As condições para copiar as habilidades dele era se tornar um amigão dele, mas se aumentasse a hostilidade contra ele, ele poderia copiar qualquer outra habilidade. Ou seja, se ele fizesse amizade, poderia pegar a habilidade inata. Se ele fizesse ele de inimigo, poderia pegar qualquer outra habilidade que não é inata. E é claro que o Jin-Hyuk gostou mais da ideia de aumentar a hostilidade contra ele. E sabe quem é que estava do ladinho dele? Bom, a Hana. E quando ela foi verificar qual o problema, ela percebeu que era o Jin-Hyuk. E ele simplesmente quebrou o dedo do Rajin como se não fosse nada. E ele revidou já sacando a sua arma. O pessoal em volta ficou desesperado. Mas o Jin-Hyuk revidou com um gole d'água nos olhos dele e uma rasteira muito bem dada. Quando o Rajin caiu chorando de dor pelo golpe que recebeu na perna, o pessoal nem viu o que aconteceu. Pensou que talvez ele tivesse tropeçado sozinho, porque o golpe foi tão rápido que ninguém conseguiu acompanhar o Jin-Hyuk, até que o King Tai, outro dos farmosinhos, apareceu para colocar ordem nessa parada. Ele era da guilda Fighting Deads. E quando o Jin-Hyuk tentou usar o olho da verdade no Jitai, a habilidade falhou por conta da diferença de níveis. E ele falou pro Jitai que não sabia, que ele andava por aí como o babado Rajin. Ele falou que o garoto é problemático, mas ainda é útil de algumas formas para ele. E ele respondeu, perguntando se é sobre aquele ginseng que o Rajin estava enviando para a China. O Jitai perguntou como que ele sabe. E a Hana estava desesperada ali no meio, porque foi ela que contou, né? Mas o Jin-Hyuk foi direto ao ponto. Ele queria perguntas mais práticas sobre como lidar com os efeitos colaterais do gore ou ginseng. E o Jitai falou que já chega. E ativou a habilidade Barreira de Tela Negra, de nível 3. Ele isolou a área, ficando a sós com o Jin-Hyuk, dentro de um cubo de matéria negra. E mais tarde, o Jitai perguntou então se ele quer o direito exclusivo de 10 dungeons. Como é que ele pode ter certeza se a informação é verdadeira? É explicado que o gore ou ginseng é conhecido por ser um incrível item consumível e medicinal, que recupera a saúde e a mana, mas álcool melucro pode causar um efeito de envenenamento. O Jin-Hyuk falou que tem certeza que eles estão enfrentando dificuldades por conta do efeito colateral, sendo que só precisam de 3 itens para resolver esse problema. Os itens são o baile de Carassian, uma pedra da luz da lua e uma raiz de mandrágora. Ele falou pro Jitai que pode passar a localização de cada um deles. E aí, acredita nele? O Jitai pensou que o que ele disse é completamente consistente com o time de inteligência da sua guilda. E se perguntou quem diabos é esse cara. E falou que vai acreditar nele. Mas sacou a sua lâmina, colocou bem no pescoço do Jin-Hyuk e disse para não tentar nenhum truquezinho. E pensou que mesmo assim, pedir por 10 dias das melhores dungeons da sua guilda é um preço muito alto. Ele precisava colocar um limite aqui. Só que o Jin-Hyuk rapidamente contra-atacou a adaga do Jitai, dizendo que quem tá dando oportunidade aqui é ele. Enquanto isso, do lado de fora, a Yeonhwa e o Taemin estavam tendo de lidar com o pessoal que estava se aproximando, batendo neles mesmo. Só que a barreira de tela negra foi desativada alguns segundos depois, e o Jin-Hyuk falou para se acalmar. Esquentadinha do socão, o Taemin perguntou o que aconteceu lá dentro. Ele foi simplesmente arrastado para lá. A Yeonhwa falou que ela pode acabar com todo mundo se ele quiser.
Mas o Jin-Hyuk falou que não, tá tudo de boa. O Jitai foi uma pessoa surpreendentemente fácil de se conversar. Mas o Hajin perguntou se o Jitai deixaria ele se safarem fácil assim. Se der uma chance, ele pode usar o seu poder Mas o Jitai pegou ele pelo pescoço e disse que um fracote que nem ele não merece direito nenhum. E quase enforcou o moleque ali mesmo e deixou ele no chão todo ferrado. O Hajin se perguntou o que aconteceu naquela barreira e se perguntou como esse cara ousa humilhá-lo, vai matar ele. E o Jin-Hyuk com isso concluiu as condições, conseguindo a inimizade do Hajin. Ele copiou a habilidade Sopro da Luz. Ele consegue controlar sua respiração e batimentos cardíacos. Então ele deixou o Hajin para trás, muito puto, e pensou que estava na hora de fazer o seu teste. E vendo os últimos participantes do teste, ele percebeu que a Hana não foi nada mal. Ela conseguiu 1.755 pontos no teste, e quando ele chegou, um dos inspetores explicou que o teste é simples. Tudo o que ele precisa fazer é atingir o cristal mágico na frente dele. O essencial é a quantidade de potencial que será medida, e o Jin-Hyuk usaria somente a sua adaga e sua habilidade inata. Mas ele se aproximou do cristal de nível médio, não do de baixo nível. O inspetor falou que ele tem que bater nesse primeiro aqui, de nível inferior. Mas quando ele revelou o seu poder, o inspetor mal acreditou. O Jin-Hyuk ativou a sua habilidade de evasiva ao máximo, utilizando todos os pontos de lacuna. Ele quer ver o quão forte ficou depois do labirinto, e simplesmente partiu o cristal de nível médio ao meio, que nem manteiga derretida. O inspetor pensou que grande parte das pessoas mal tinha poder mágico o bastante para arranhar o primeiro cristal, e ele simplesmente partiu o grandão ao meio. No mesmo momento, ele foi classificado como Rank S, e ele estava reportando aos superiores. Mas o Jin-Hyuk falou que quer que atrase esse relatório em uma semana. Pode ser por um motivo pessoal. Não se importa, né? Ele aprendeu várias coisas na vida. Dentre elas, uma foi um punho, que tá perto é mais assustador do que uma lei que tá longe. E o inspetor falou que, claro que sim, ele vai atrasar em uma semana. Então a Hana mais tarde se aproximou dele, segurando o anel de Brahman. Ele dá mais 10 de resistência mágica, mais 5% de velocidade de movimento e mais 20 de controle de habilidade inata, além de suprimir o poder mágico de alguns monstros. E ele falou que deu tempo bastante para ela. 2 dias foram mais do que o suficiente, e a Hana falou para se livrar dessa marca na cara dela. Ela fez como ele pediu. Ele falou que vai depender de como ela se comportar. E mais tarde, ele informou para os seus companheiros que ficou Rank F. Eles ficaram chocados com isso. É impossível. O Jin-Hyuk falou que é só um rank temporário. Ele pode fazer o teste de novo daqui a uma semana. A Yeonhwa perguntou então o que ele planeja fazer, além de ir para o segundo andar. O Jin-Hyuk falou para não se preocuparem com ele. Podem ir escalando sem ele, por enquanto. Mais tarde no táxi, ele pensou que o primeiro teste é para medir o poder mágico de uma pessoa e revelar o seu rank. Aqueles que passam seguem para o segundo teste. E para o segundo teste, é preciso concluir uma dungeon. Como não há limite de dificuldade, a maioria das pessoas escolhe uma dungeon de goblins ou orcs, porque são bem fáceis. Mas ele tá indo para um lugar, uma ruína que só existe no primeiro andar, uma zona proibida, que nunca foi conquistada, mesmo tendo aparecido na torre há 11 anos atrás. E ele foi lá fazer uma visitinha depois de um bom tempo, a Câmara dos Caídos. Só que dessa vez ele não estava sozinho. Atualmente, por ser um Rank F temporário, ele não pode entrar nas ruínas sozinho, já que a guilda que regula essas ruínas não ficaria parada se ele tentasse. Então ele se registrou como um carregador, e um dos homens perguntou o que traz ele aqui. O Jin-Hyuk falou que precisa da grana, né? O homem respondeu que sim, é igual para todo mundo. Ele vem aqui para ajudar a sua esposa e seus filhos. O Jin-Hyuk pensou que caras assim geralmente são os que morrem primeiro. Tadinho. E o cara falou que geralmente eles, os Rank F, têm que tomar muito cuidado. E ele respondeu dizendo para não se preocupar. Pelo menos as pessoas aqui vão conseguir voltar para casa. E mais tarde estavam começando a raid, a Câmara dos Caídos. Eles tendem a derrotar o boss e reivindicar o trono nas partes mais profundas das ruínas. E os carregadores finalmente largaram seus suprimentos. E o líder dos carregadores falou que foi um bom trabalho. Podem descansar um pouco. Só que o sistema lhe cedeu um bônus. Como o primeiro a conquistar a torre, os atributos de sorte e adaptabilidade dele aumentaram em 10 pontos. Ele ganhou também o coração frio.
Ele pode manter a compostura, até mesmo em situações bem estressantes. A habilidade passiva de monopolizar também foi ativada. Se acumular a última recompensa dada, ele pode receber a melhor de todas. E ele pensou que isso é maluquice pra cacete. Ele sabe que já é incrível quando acabam escolhendo uma ótima recompensa na torre dos testes. Mas agora, essa probabilidade não significa nada. Ele sempre vai pegar a melhor. E nesse momento, o pessoal que estava dentro da dungeon finalmente saiu. O primeiro, que estava com a grande armadura reluzente, falou que não consegue se acostumar com isso. E o pessoal falou que esse aí deve ser o capitão da unidade de ataque. E o Jin-Hyuk usou o olho da verdade para saber que esse é o Song Chun-Hwa, de nível 14, que tinha habilidade inata diminuir o peso dos itens. Para copiar a habilidade dele, tinha de ganhar a sua lealdade durante o período dessa raid. E o Jin-Hyuk pensou que isso seria bem difícil. Mas ainda assim ele se perguntou se o capitão de um time de ataque de uma das melhores 10 guildas é fracote desse jeito. Bom, tá tudo bem desde que não o atrase. E mais tarde, dentro da dungeon, o mago usou a sua habilidade para iluminar o caminho. E tinham diversos corpos de monstros e armas. Aqueles são os monstros mortos, completamente aniquilados pela unidade de ataque, que saiu daqui a pouco tempo atrás. E os carregadores estavam, com muito medo, porque eles eram fracotes, né? E o Jin-Hyuk, vendo a unidade de ataque, percebeu que isso era bem estranho. Não teve nenhuma morte, mesmo depois de lotado. E é isso dessa obra por hoje, galera. Se você gostou, se inscreve e deixa o like. E comenta pra parte 2.